que nos acompanha aqui pela TV Litorânea, canal 24.3, também pelo Facebook RTI TV, pode estar nos acompanhando também pelo YouTube RTI TV. Hoje é o meu primeiro programa ao vivo, então um pouquinho assim, mas eu sei que tudo vai fluir, eu sei que você vai estar aqui me acompanhando de pertinho. Você pode interagir com a gente através do 759-9277-9978, através do nosso Instagram também, @RTI_TV. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial para mim. Eu acho que eu só não sou mais apaixonada por esse tema do que a nossa convidada. Vocês vão ver, ela vai falar as redes sociais dela e vocês vão ver quanto conteúdo legal ela produz, tá? E hoje a gente vai ainda fazer um pouco de alusão ao Setembro Amarelo, essa campanha que tem como lema mesmo a prevenção ao suicídio e principalmente a valorização à vida, tá? Hoje o nosso tema é autoestima, autodepreciação e suicídio. Então nós vamos ver que relação isso tem. Eu gosto de falar de autoestima porque falando de autoestima, dá para falar de tudo, dá para falar com criança, com adulto, com adolescente, dá para falar até no mundo corporativo. Mas o que é essa autoestima? Autoestima é apaixonar-se pela pessoa no espelho, mesmo de coração quebrado. É estar de orgulho inteiro, é não precisar convencer a sua sombra de que você precisa ser seguido. É fazer cafuné em si mesmo quando ninguém mais fizer. É plantar e colher amor próprio. É o que eu ensinaria para o meu eu de 15 anos, para ele nunca mais ousar dizer que não é suficiente para alguém. Bom, para falar comigo desse tema, como eu já disse, trouxe uma pessoa muito especial, Aline Gomes, essa psicóloga maravilhosa. Olá. Tudo bem, Aline? Olá, sente boa aqui noite. Um pouquinho. Aline, confortável Oi. aí? Super confortável, tô ótimo, tô em casa. Certo, é isso mesmo, essa é a ideia. Aline, o Descomplica a Saúde, como eu venho falando, quer ajudar os nossos telespectadores a viver melhor, tá? Então me diga, primeiro, por que esse tema é o seu tema de trabalho? Como é que trabalhar a nossa autoestima pode ajudar a gente a viver melhor? Se apresente para os nossos telespectadores. Olá, boa noite. Eu sou a Aline Gomes, sou psicóloga, trabalho com autoestima feminina e trabalho também com pacientes oncológicos. Você fez uma pergunta interessante, né? Mas que ao mesmo tempo é uma pergunta difícil. Por que eu tenho interesse em trabalhar com autoestima? Ultimamente eu tenho conversado com muitos psicólogos, pessoas que eu já conhecia e pessoas que eu fui conhecendo, né, nessa minha nova jornada de trabalho, e eu tenho percebido uma demanda. Em geral, a escolha da profissão, a escolha da temática que se vai trabalhar na profissão é por conta de algo relacionado à sua história de vida. Não necessariamente, né, não tem que ter passado por alguma coisa para decidir trabalhar com aquilo. Não é isso, não é uma regra. Mas eu tenho notado que muitas pessoas trabalham com aquilo que antes as incomodava. E comigo não foi diferente, né? Eu canso de relatar nas minhas redes sociais, eu dou depoimento sobre a minha própria vida, né? E aí eu sempre digo para as pessoas que eu não tinha a autoestima. Eu não tinha o que você falou, né? De se olhar no espelho, mesmo com o coração partido. Eu adorei esse pedaço. De se fazer cafuné, quando mais ninguém fizer. E, de fato, a autoestima é isso. Eu não tinha, eu tinha insegurança muito grande. Eu achava que tudo que eu fazia estava inadequado, a forma como eu falava estava inadequado, as minhas ideias, as minhas opiniões. E essa insegurança foi me consumindo, me tomando. Então, todo mundo mandava e desmandava em mim. Eu não conseguia olhar para mim no espelho e dar amor quando ninguém estava dando, né? Então, sofri as duras penas disso, sofri as consequências disso em todos os relacionamentos da minha vida, relacionamentos familiares, amorosos, de trabalho. E aí alguma coisa foi mexendo dentro de mim para escolher a psicologia, né? Acredito que muito mais já por conta dessa questão da autoestima. Dentro da psicologia eu decidi que eu tinha que trabalhar com isso. Eu tinha que me descobrir, né? E aí eu me cuidei, estudei bastante, fiz o acompanhamento terapêutico que é indispensável, mas a gente vai falar sobre isso ainda. E nesse processo eu percebi, né? Eu fui crescendo, fui amadurecendo e fui vendo que, da mesma forma que eu consegui gostar mais de mim, me achar mais legal, mais interessante, gostar da minha própria companhia, não precisar da validação de ninguém, eu percebi que eu precisava. Eu falo sempre para as pessoas, né? Eu atravessei esse rio e hoje eu estou do lado de lá.
da margem. Legal. Muitas pessoas estão do lado de cá. E o rio é super turbulento. Difícil. Mas é possível atravessá-lo. Vai cansar, vai exigir Vai dar esforço, vai dar trabalho, mas é altamente reforçador. É muito, compensa demais. Vocês não têm noção. Aline, me diga, a gente sabe, a gente que estuda sabe, sempre que tem uma oportunidade eu falo, que a autoestima se desenvolve lá na infância, é muito importante a gente falar disso. Para todos os pais que estejam nos assistindo, educadores também, o quanto aquilo que eles falam, que os adultos falam para uma criança tem peso, né? Então, ela se desenvolve, nasce ali, se forma aos 7 anos de idade aproximadamente. E aí eu já começo a te perguntar, né, reforço a minha pergunta anterior, como é que a autoestima ajuda a gente a viver melhor, estar com a autoestima em dia. E aí eu quero que você fale pra gente o que é a autoestima, também o que é a autodepreciação. Bom, eu sempre gosto de contextualizar da seguinte maneira. Eu digo que a autoestima é um sistema imunológico emocional. Da mesma forma que a gente possui o nosso sistema imunológico biológico, né, que nos protege de vírus e bactérias, de seres indesejados, digamos assim. A autoestima funciona também como uma espécie de proteção emocional. A partir do momento que eu tenho apreço, carinho, amor, afeto por mim mesmo, eu consigo lidar melhor com intercorrências que vão acontecer na minha vida, porque podem ter certeza de uma coisa, vai acontecer. Problemas, frustrações, fracassos, isso é natural, faz parte da condição. Rejeição, isso faz parte da condição humana. Né? Mas quando a minha autoestima ela não é bem solidificada, não é saudável, ela não tem um nível adequado, eu começo a sentir que isso está acontecendo por minha causa, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, ninguém gosta de mim. E esse padrão de pensamento e de sentimento é tóxico. É mais ou menos assim, a pessoa que tem uma autoestima adequada, ela consegue fluir melhor na vida. E isso não significa que ela não vai sofrer, que ela não vai passar por dificuldades, que ela não vai ter desafio, não é isso. Mas ela consegue enfrentar essas frustrações, essas dores emocionais de modo mais adaptado. Ela consegue ter uma flexibilidade melhor, diferente daquela pessoa que tem uma autoestima baixa. Né, uma autoestima inadequada. Ela se sente incapaz, impotente, não depende dela. Se ela quer, por exemplo, passar no vestibular, conquistar um trabalho melhor, ela não consegue perceber que ela precisa se dedicar, estudar, que vai ter algumas intercorrências no meio do caminho, ela não se sente capaz. Então, ela nem tenta. E quando ela não tenta, ela reforça o padrão. E é aí que está o problema. Né? Ela não consegue realizar as coisas e essa não realização acaba reforçando a ideia de que ela não é boa o suficiente, que ela não consegue. Então, a baixa autoestima pode levar à autodepreciação? Seria isso? Sim, exatamente. Quando eu não me amo, quando eu acho que eu não sou importante, eu não tenho um olhar positivo sobre mim mesma. Né? Então, tudo me incomoda. Eu tenho esse olhar de autodepreciação. Eu não me acho importante, eu não me acho interessante, eu não me acho capaz. Isso pode ter algumas implicações bem negativas. Né? Bem desse jeito que eu estava falando, que quando a pessoa não tem essa autoestima, ela não consegue realizar. Isso vai levando à autodepreciação e vai fazendo com que cada vez mais a pessoa fique presa naquele ciclo negativo. É como se fosse uma espiral negativa. Penso que não sou boa o suficiente, sinto que não sou interessante, não sou legal, ninguém gosta de mim, automaticamente tenho um olhar negativo sobre mim mesmo, consequentemente eu não me envolvo, eu não me relaciono, eu não realizo, eu não executo, então eu não tenho acesso às partes boas dos relacionamentos, sejam eles amorosos, profissionais, familiares, enfim, de amizade. Eu não tenho acesso a essa parte boa, o que reforça a minha visão negativa sobre mim mesma e o que só faz com que cada vez mais eu me coloque para baixo. E aí, já adentrando um pouco nessa temática do suicídio, se a gente tem essa espiral negativa o tempo todo na vida, pode começar a desenvolver alguns adoecimentos emocionais, né, padrões de transtorno de ansiedade, transtorno de humor, a depressão. E aí, isso pode, de modo mais acentuado, de uma rede complexa, sim, levar ao suicídio. Inclusive porque tem tudo a ver com o fato de
você achar que a sua vida não tem sentido, que não tem valor você estar no mundo, né? Que valor tenho eu no mundo? Então, a minha existência não tem sentido, né? E que não é verdade. Todos nós temos um sentido especial no mundo. A gente trouxe um videozinho, nós vamos passar um videozinho agora. E aí, depois, eu quero que você comente esse vídeo, tá bom? Então, vamos ver nosso vídeo? Eu trabalho fazendo retratos falados. Trabalhei para o Departamento de Polícia de São José de 1995 até 2011. Eu apareci em um lugar onde nunca tinha estado e tinha um homem com um cavalete. Nós não conseguíamos vê-lo. Me descreva seu cabelo. Eu não sabia o que ele estava fazendo, mas depois de várias perguntas eu percebi que ele estava me desenhando. Me fale sobre o seu queixo. Ele estica um pouco, especialmente quando eu sorrio. Seu maxilar. Minha mãe me dizia que eu tinha um queixo grande. Qual seria a sua característica mais preeminente? Eu tenho um rosto gordo e redondo. Quanto mais velho eu fico, mais sardas eu ganho. Eu diria que tenho uma testa muito grande. Assim que eu terminava o desenho, eu dizia muito obrigado e elas iam embora. Eu não as via. Tudo o que me disseram antes do retrato foi para fazer amizade com uma outra mulher, Chloe. Hoje eu irei fazer algumas perguntas sobre uma pessoa que você conheceu mais cedo. E irei fazer várias perguntas sobre o rosto dela. Ela era magra, com uma bochecha fina. O seu queixo era um queixo bonito e fino. Ela tinha olhos bonitos. Nariz bonito. Ela tinha olhos azuis, lindos olhos azuis. Aqui estamos. Esse é o retrato que você me ajudou a fazer? E este é o retrato que alguém descreveu de você. Sim, isso é. Ela parece fechada e mais gorda, mais triste também. O segundo parece um pouco mais aberto, mais amigável e feliz. Eu deveria ser mais grata pela minha beleza natural. Isso afeta as escolhas dos amigos que nós fazemos, os empregos a que nos candidatamos, afeta tudo. Não poderia ser mais crítico para a sua felicidade. Você acha que é mais bonita do que você diz? Sim. Nós gastamos muito tempo como mulheres, analisando e tentando consertar coisas que não estão completamente certas. E deveríamos gastar mais tempo apreciando as coisas que realmente gostamos. Você é mais bonita do que pensa. Aline, olha essa frase. Você é mais bonita do que pensa. Interessante, né? Como a gente não enxerga a nossa beleza. Verdade, mãe. Eu vou compartilhar com você, né, e com os nossos telespectadores, a pergunta que uma paciente me fez uma vez, e falou isso com muita tranquilidade, porque ela até falou, me autorizou a falar aqui. E aí uma vez ela me perguntou assim: Mari, como é que eu posso inventar um amor por mim que não existe? Como é que eu posso gostar de mim se eu não gosto de mim, se eu não aprendi, se as pessoas da minha casa não me ensinaram a me amar? E aí eu me vi assim, né, como terapeuta naquela situação, que eu não sabia o que dizer a ela. E aí a gente foi trabalhando, foi conduzindo. Mas como é, Aline, que os nossos telespectadores criam um amor por si quando não existe? A gente acabou de comentar, né, que a autoestima ela é desenvolvida na infância. A nossa estrutura emocional é desenvolvida na infância, de fato. Mas isso não precisa ser rígido e imutável, ok? Uma pessoa adulta. A gente fala muito para pais, né? Eu não sou psicóloga infantil, mas tem vários amigos que são. Sim. E a máxima da terapia infantil é trabalhar com os pais. Ensinar para eles como eles modificam os comportamentos dos filhos, como eles desenvolvem autoestima, autoconfiança, responsabilidade nos filhos dele.
E aí eu atendo adultos, mulheres adultas. E muitas mulheres, Mari, chegam para mim que nem a sua cliente, a sua paciente pergunta, tá, Aline, o que que eu vou fazer? Ok, eu não gosto de mim. Como é que eu faço para mudar essa realidade, já que você disse que a autoestima, o amor próprio é tão importante? A gente vai partir de algumas frentes, tá? Eu sou psicóloga comportamental e na terapia comportamental a gente tem uma ideia muito forte que é de que os sentimentos, eles podem sim ser modificados, mas eles serão modificados a partir da sua mudança de comportamento, tá? Então é mais ou menos o seguinte, uma pessoa que não recebeu afeto na infância dela, né, ela recebia atenção, carinho e aprovação conforme ela tinha um desempenho. Em geral, é muito isso que acontece. Sim. As crianças são legaizinhas, são comportadinhas, são bonitinhas, então elas são bem avaliadas pelos pais. Mas nos momentos que elas têm um pouco mais de autonomia, de independência, de identidade, isso às vezes é reprimido, né? Infelizmente, isso acaba sendo mais forte entre as mulheres, né? Basta você observar a criação de uma menina e de um menino. Claro. O quanto o menino é muito mais empoderado e influenciado Mais na autonomia livre, dele, né? mais livre, e as meninas em geral não. Então, assim, quando essa criança não recebe esse amor simplesmente por quem ele é, ele precisa desenvolver isso na vida adulta. Dá um pouquinho mais de trabalho de fato, né? O ideal seria que todos tivessem uma ótima educação emocional desde pequenos. Mas a gente sabe que a realidade não é essa, né? E aí a gente tem que enfrentar isso. Como é que a gente faz? Sempre que essa paciente chega para mim, eu busco desenvolver com ela o autoconhecimento. Porque a autoestima é você ser amado por quem você é. Então, o primeiro ponto é você saber quem você é. Né? Quem é a Aline? A Aline, por muito tempo, tinha vergonha da própria risada, então precisava rir parecido com alguém. Sim. Né? A Aline, por muito tempo, ficava sem jeito de dizer que não queria aquilo, que queria outra coisa. Não quero mousse de maracujá, quero doce de banana. Sabe? A Aline ficava dessa forma porque ela não sabia o que mãe ia concordar. Era mais ou menos dessa forma. Então, por muito tempo, a gente fica sem saber quem a gente é. Isso precisa ser desenvolvido na terapia, o autoconhecimento. Qual é a sua identidade? O que seus amigos falam de você? Quando eles pensam em você, pensam automaticamente em quê? Então, uma palavra que te define, né? Por exemplo, Mari, eu vejo Mari muito com as questões místicas. Eu olho para Mari e vejo que o psicodrama define ela. Então, essa é uma característica dela, né? Então, ela não tem que poldar esse lado dela só porque eu não concordo. Não tem como isso acontecer. Então, o primeiro ponto e aqui foi só um exemplo, eu concordo, tá? Esse é o primeiro ponto, sabe? Você precisa fazer o que você gosta. Você precisa fazer o que é importante para você, para a partir daí você receber o amor. Para a partir daí você receber o afeto. Eu tenho vários exemplos na clínica, Mari, de pessoas que têm medo de dizer que querem tal coisa, de pessoas têm medo de falar que gosta assim, e que quando elas falam, o outro diz, tudo bem, ok, Sim. tranquilo, né? Então, assim, o amor estava presente, mas essa pessoa foi tão paudada antes que ela desaprendeu a se posicionar, a fazer o que ela quer. Então, o primeiro passo é desenvolver esse autoconhecimento e permitir a essa pessoa fazer as coisas que tragam sentido para ela, para que a partir disso, dessa apropriação da própria identidade, essa pessoa seja amada por quem ela é. Mas aí a gente entra num segundo momento, que é quando isso pode não vir. A aprovação pode não vir. O amor pode não vir. Então, você vai precisar sinalizar. Você vai ter que dizer, olha, eu sinto falta que você me reconheça, eu sinto falta que você me valorize, né? E aí, em geral, isso é muito com a figura do pai e da mãe. E, às vezes, do companheiro amoroso. Então, você tem que falar. Você tem que dizer, olha, eu não me sinto amada por você. Você é muito duro comigo. Você é muito crítico, né? Mãe, você é muito controladora. Você não me dá espaço. Então, você tem que falar. Você tem que ser quem você é para ver se o outro se toca. Se ele não se tocar, você vai precisar dizer. Tá? Então, o primeiro passo seria o autoconhecimento, o segundo passo seria a comunicação. Comunicar os seus sentimentos, o seu afeto e se colocar vulnerável.
né? É assumir a sua vulnerabilidade, é chegar para o outro e dizer, eu queria que fosse assim e não é. E quando não é, eu fico triste. Tem como melhorar? Vamos melhorar junto? Né? Porque eu preciso sentir que eu sou importante por quem eu sou. E você é alguém que é importante para mim, eu queria que você me aprovasse. É mais ou menos por aí. Né? Mas aí a gente, digamos que isso não deu certo, a gente vai entrar no terceiro momento, na verdade, né? Que é ter a consciência que às vezes aquele não é o momento do outro. Tá? Ter a consciência de que às vezes o outro não vai amar mesmo. E aí a gente tem que partir. E aí a gente tem que seguir em frente. Né? E o partir não é necessariamente cortar relações, mas é você buscar esse afeto em um outro local, porque talvez dali não brote nada. Né? Porque a psicologia comportamental tem essa máxima de que a gente vai se amar a partir do momento que a gente é validado pelo outro. Não por todo mundo, não é por gato, cachorro, periquito, papagaio, não. Mas por pessoas que são importantes pra gente. Entende? Então, seria mais ou menos dessa forma. É necessário ser quem você é, comunicar ao outro que ele é alguém importante, que você seria muito feliz se ele te amasse, e partir para frente e buscar não isso. esteja ali. Exatamente. Eu gosto de falar, Aline, para os meus pacientes ou para quem quer que me pergunte, quando se fala em autoestima, eu digo assim, olha, eu acho que a autoestima é o que vem e fica. Ah, como assim o que vem e fica? Eu digo, ó, é aquilo que você pensa sobre você. Ou um elogio que você recebe, por exemplo, que vem e fica. Então, quando dizem assim, poxa, você é inteligente, você valida aquilo, realmente eu sou inteligente, aquilo fica. Mas se dizem assim, poxa, seu batom tá bonito, e eu botei o meu batom só pra te agradar, ou só pra, né? Não vai ficar dentro de mim, aquilo não é uma verdade. Então, autoestima é aquilo que vem e fica, vem do outro me dizendo o que eu sou e fica. Se ele só me diz e não faz sentido pra mim, não é autoestima. É qualquer outra coisa, né? É um processo de aceitação, é você querendo ser aquilo que você não é, né? E assim, quando essa paciente me fez essa pergunta, a gente estava já num estágio bem legal da terapia. E aí veio esse presente que ela me deu, porque eu lembro sempre, né? Para poder exemplificar para outras pessoas. Mas o que é autoestima para cada um é muito pessoal. Muito pessoal. São características individuais. Sim, você tem trabalhado agora com pacientes oncológicos, como você falou. E eu queria também que você, eu quero que você fale um pouco sobre a sua prática, já que a autoestima está muito ligada à beleza também. E a gente está falando de pacientes que perdem o cabelo, que tem toda uma questão na pele, né, estética, de perda de peso, então isso afeta muito. Mas também sobre a questão da morte. Então, a gente está falando de uma morte provocada, né, que é o suicídio, e você trabalha com pacientes com risco iminente de morrer a qualquer momento. Então, eu queria que você falasse aí. Sei que perguntei muita coisa, mas você entendeu, que eu sei que você entendeu. Entendi, sim, entendi. Então, é verdade, né? Agora eu trabalho também com pacientes em tratamento de câncer. E assim, eu vou repetir isso pro resto da minha vida. Eu, às vezes, não sei, viu? Se sou eu que os ajudo ou se é eles que me ajudam. Porque não tem como você não se transformar diante dessa realidade. Porque, assim, você vai ter experiências lá de limite extremo, né? Por exemplo, vamos fazer um comparativo. Trabalhar com pacientes dentro da clínica psicológica e trabalhar com a psico-oncologia. Com essa paciente, você vai trabalhar alternativas com ela. Ó, você faz assim, você faz assado. Entra na aula de dança, arrisca isso, arrisca aquilo. Com o paciente oncológico, não. Né? Porque ele está debilitado, ele está limitado. E com o paciente em cuidados paliativos, que é naquele momento que a medicina já parou por ali, né? A ciência não dá conta mais, porque não há tratamento que faça com que a doença pare de avançar, a pessoa sabe que ela vai morrer. É diferente, né? A gente vai trabalhar o tempo todo com a limitação. A autoestima entra muito forte, sabe? Sim. Nesses momentos, sobretudo para as mulheres, porque o cabelo é uma característica do feminino, né? O cabelo, geralmente, a gente já mudou essa realidade hoje em dia, porque
os cacheados e os cabelos crespos, enfim, ganhado força, né? exatamente, enfim, estão sendo valorizados. Mas, em geral, o cabelão, né, longo da mulher sempre foi muito valorizado. E aí serão mulheres que estão... Não todos os casos, né? Porque a gente tem protocolos diferentes. Mas serão mulheres que estarão carecas, sem cílios, que a gente adora colocar um rímel, né? Sim. Elas estarão sem cílios, sem sobrancelha, sem cabelo, sem a mama. Sim. O seio é uma coisa muito forte na mulher, né? Dar a vida para o filho, dar o alimento para o filho. Sensualidade Isso, também. a sexualidade é uma zona Achar que erógena, não muito vai importante. despertar mais Sem dúvida, o né? desejo, o Prazer. tesão no parceiro. Então, assim, são pessoas que estão num sofrimento muito forte e a autoestima, ela entra. Né? Quando a gente estava assistindo esse vídeo, eu fiquei lembrando das pacientes. Sim. Se a gente observar, as moças, elas se descrevem de modo pejorativo, de modo negativo, né? E o rapaz fala uma frase no final que você até repetiu, agora eu esqueci. Mas você é mais bonita do que você pensa. Exatamente. A autoestima é uma coisa muito importante que está para além da beleza. Se a gente falar autoestima, se você colocar autoestima aí no Google, a primeira coisa que vai aparecer é estética, estética, estética. E não é estética. Então, o que eu percebo lá na clínica com esses pacientes e em tratamento de câncer? Aquelas pacientes e aqueles pacientes que já têm uma autoestima mais amadurecida, mais adequada, eles enfrentam melhor essas consequências estéticas, por exemplo, do tratamento. Entretanto, os pacientes que já têm demanda emocional, isso cai assim e assola a pessoa de modo muito forte, né? E tem aqueles que desenvolvem, Sim, né? sim. Que redescobrem ali uma coisa, ou que Sim, descobrem, na verdade, perfeito. que o processo adoecedor vem de forma tão avassaladora e depois dá uma guinada na vida, né? Que ele consegue... De fato. Eu escuto muito relato nesse sentido, e teve um que me marcou muito. E hoje ela está em cuidados paliativos, né? Ela sabe que a morte dela se aproxima. Sim. A gente não gosta de pensar sobre isso. E é muito difícil exatamente porque, assim, todo mundo sabe que vai morrer, óbvio. Mas a gente não pensa sobre, a gente não tem uma data, não tem um lembrete dizendo, tá perto. E a pessoa que está em cuidados paliativos tem. E aí essa paciente, ela falou para mim uma vez que nem ela sabia como é que ela estava falando aquilo, mas que o câncer tinha sido a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Porque a partir do... É duro escutar algumas coisas, sabe? Por isso que eu digo que eu aprendo mais com eles. Uhum. E aí ela falou isso pra mim, porque assim, ela se descrevia assim, eu era uma porta. Todo mundo fazia o que queria, abria, fechava. Ela não conseguia dizer o que ela queria comer. Ela saía pra jantar com o marido e ele dizia, eu quero comer carne, eu também. Né? Então, quando ela teve uma revolução interna, assim, se revoltou e tal, mas percebeu que a vida precisa ser vivida. E isso aconteceu para ela no momento que ela descobre uma enfermidade, já no nível mais avançado e tudo mais. E a partir dali ela viajou sozinha com a filha. Aproveitou a vida, aproveitou. né? Talvez de uma forma Está que não teria aproveitando. feito. Nós vamos para o intervalo comercial agora. E fica aqui com a gente. Esse papo tá maravilhoso. Tem muita coisa para falar ainda. Continue com a gente, espero você. Hoje o Tenóbio está aqui para apresentar a RTI TV, uma empresa do Grupo Interligado de Comunicação. Vem conferir com o Tenóbio, seus sapecas! A RTI TV é uma empresa comprometida com você. O nosso objetivo é levar aos nossos telespectadores e internautas conteúdo com qualidade e credibilidade. Estamos no canal 24.3 da TV Litorânea, no nosso site rti.tv.br, no nosso aplicativo RTI TV, que você encontra na Play Store e no Facebook, na página da RTI TV. No
Nos acompanhe e venha fazer parte dessa turma, seu sapeca! Olá, eu sou o Rógenes Dias e temos um encontro marcado de segunda a sexta-feira aqui na RTI TV com o programa Rota da Notícia, sempre ao meio-dia. Tem prestação de serviço, tem utilidade pública e tem a sua participação. Eu espero por você. Ei, queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Olá, sou Noêmia Alves. Tenho um encontro marcado com você de 9 às 10h30 de segunda a sexta-feira com o programa De Mulher para Mulher, com entretenimento, informação e, como eu sempre digo, levante a cabeça, pra frente é que se anda, vamos que vamos, estou aqui na RTI TV. A gente é assim, trabalha pra chegar ao fim de semana, ver um joguinho, zoar o amigo, pegar uma estrada, curtir, fazer tudo que te faz bem, que te faz sentir livre, dono do seu nariz, do seu destino. A gente sabe que beber e dirigir é errado, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Olá, meus amores, tudo bem? Sou eu mesmo, Kid Gordinho. Estou passando aqui para convidar você, telespectador, para assistir o nosso programa de segunda a sexta aqui na RTI TV para toda a região metropolitana de Salvador, a partir das 15 horas, ao vivaço, show do Kid, entretenimento, entrevistas e muita fofoca no mundo dos artistas. Balança que é dois! RTI, uma emissora do Grupo Interligado de Comunicação. Canal 24.3 HD, através da Litorânea TV a cabo. RTI, a nossa imagem é você quem faz. Bem-vindas de volta aqui para o Descomplica a Saúde. Quero mandar um alô para Maria Nascimento, Jaciara Celestino estão acompanhando a gente. Dê um alô para elas, Aline. Oi, meninas. Você falou igual. Oi, meninas, tudo bom? Você falou igualzinho. Aline, nós estamos falando aqui, para você que pode ter chegado agora, sobre autoestima, autodepreciação e a relação disso com o suicídio. Eu quero te perguntar também, antes da gente ver a nossa enquete, se há uma autoestima patológica. Isso é classificado de alguma forma lá no CID, não sei, alguma coisa assim. Quando a pessoa tem uma autoestima elevada demais, também não é saudável, né? Tem alguma coisa nesse sentido? A polarização da autoestima pode sim ser patológica. A autoestima exacerbada e a autoestima muito rebaixada podem ser problemas. A gente precisa disso de modo adequado. Acho até que a gente já pontuou um pouquinho, né, sobre a baixa autoestima, as consequências disso. A pessoa que tem uma baixa autoestima, ela é muito insegura, ela não consegue se relacionar, ela tem dificuldade de tocar a vida dela normalmente. Tudo é muito pesado, tudo é muito denso. E a pessoa não consegue fluir, não consegue se sentir bem com ela mesma, não consegue se sentir bem nas relações dela. Isso tem inúmeras consequências. Dependência emocional, dificuldade de encarar desafios, de viver o novo, né? Então, essa autoestima lá embaixo, nesse polo negativo, digamos assim, não é benéfica,
traz várias consequências emocionais que podem levar, sim, a adoecimentos psicológicos. E o oposto também não. Tá? Sim. Uma autoestima extremamente acentuada, aquelas pessoas narcisistas, né? Sim. Que a gente fala, acabam sendo pessoas muito egoístas. E que é super difícil de conviver. Né? São pessoas arrogantes, prepotentes, que não têm empatia, que não conseguem se relacionar bem, que não conseguem conviver com o outro. E isso faz com que ela vá ficando sozinha. É difícil conviver com essas pessoas. Né? Os outros acabam se afastando dela. E quem se mantém é meio que por uma relação de dependência, de obrigatoriedade. Né? Então, os dois extremos, eles são patológicos, digamos assim. Sim. Entendi. Então, vamos ver a nossa enquete. A gente já falou um pouco sobre, mas é bom ver, né, o que o nosso público acha. Então, a baixa autoestima pode levar ao suicídio? 16% diz que não, mas ali a nossa grande maioria, 84%, diz que sim. E aí eu quero que você já me fale, já engate aí falando pra gente, qual a relação do suicídio, né, ou da baixa autoestima, que seja, com as mídias sociais. Ixi. Polêmico, né? Polêmico demais. Que a gente vive tão nas mídias, eu acho que a gente tá vivendo mais nas mídias sociais do que na vida real. Nossa, pois é. Nossa, esse assunto é bem delicado e dá pano pra manga, tá? Dá um outro programa, né? Dá. Eu acho que dá pra discutir isso no programa inteirinho, porque é extremamente importante e bem complexo, né? Quem é que não tem Facebook? Olha aí vocês no Facebook assistindo, né? Quem é que não tem Facebook? Quem é que não tem Instagram? E essas redes sociais são redes sociais de exposição, né? E eu acho ótimo, eu tenho. E eu gosto. Gosto de todas elas, gosto de mídias sociais, gosto das redes sociais. Só que a gente vai para lá olhar momentos legais, né? Se você olha o feed do Instagram de alguém, você vai ver momentos legais. Momentos de viagem, de culinária, de encontros, de reencontros, de formaturas. Corpos perfeitos, Isso. momentos felizes, comidas Exatamente, gostosas. né? Eu sempre gosto de falar que todo mundo posta o prato fit, mas ninguém posta a pipoca com brigadeiro, tá? Porque, assim, a gente vai pra lá expor, ali não é Muro das Lamentações. Então, acaba que a gente não coloca a parte negativa. A gente não coloca o dia a dia, dor de barriga. Ninguém coloca, mas todo mundo tem. Normal. Seja por uma ansiedade, seja porque você comeu alguma coisa que já estava vencido. Acontece com todo mundo. Só que a gente está acostumado a ver pessoas extremamente felizes. Semana passada, uma amiga minha me contou, tá acontecendo uma coisa, fulana de tal, tá deprimida e tal. Eu fiz, quem? Sério? Sabe por quê? Porque eu só tenho contato com essa pessoa através do Instagram dela. E você não nota. Você não percebe. Porque parece estar muito bem, muito feliz, acontecendo, fazendo isso e aquilo. Nas redes sociais sempre vai ter as coisas legais, né? São fotos lindas de casais. Mas o dia a dia do relacionamento não vai estar exposto ali. E aí, quando a gente é inseguro, quando a gente sente que a vida é injusta com a gente, que nada com a gente presta, que a minha vida não é boa, que nada pra mim acontece, e eu vou e olho o Instagram de Mari, ai meu Deus, olha como ela trabalha muito, eu não consigo trabalhar. Então a gente começa a criar um padrão de comparação que é tóxico demais, tá? Porque a gente tá olhando e vendo a parte boa da vida das pessoas. Eu sempre falo o seguinte, Mari, que a gente olha pro pódio, a gente olha para o momento da competição e vê aqueles jogadores, aqueles atletas que ganharam. Mas a gente não olha todo ano. Vamos pensar na corrida de São Silvestre, né? Que é todo final de ano. O pessoal que ganha. Eles passaram 360 dias correndo e machucando o pé. Privando de Exatamente, coisas. se privando de coisas, lutando para estar ali. Né? As mídias sociais, elas trazem isso, as redes sociais trazem isso. Corpos lindos, todo mundo maravilhoso. E hoje em dia ninguém sofre, né? Porque eu só escuto pessoas relatarem vidas maravilhosas. Eu fico assim, ó. Tá bom. Certo. Melhor relacionamento do mundo, o marido não ronca, não é chatinho, não joga toalha.
Pois é. Então a gente sabe que não é tudo perfeito. E eu vou te dizer uma coisa. Se você ficar aí mostrando para todo mundo que sua vida é linda, que sua vida é maravilhosa, perfeita demais, todo excesso acaba escondendo uma falta, né? Tem gente que você percebe isso, que a pessoa tem que ser a melhor, que ela tem que ser tudo o tempo todo. Isso não é autêntico. E ela acaba afastando as pessoas também. Demais. Né? Demais, porque ela não gera intimidade, né? Claro. Quando eu falo com os adolescentes e que tem essa oportunidade de falar sobre as mídias sociais, eles parecem que não percebem. O que a gente que é adulto não percebe, talvez eles percebam menos ainda, né? Mas, assim, a gente fala também desse baixo limiar de frustração. Então, como tudo parece perfeito, quando a minha vida não é perfeita, e a gente tem uma dificuldade natural de lidar com o sofrimento. A gente não entende que aquele sofrimento, ele vem para nos ensinar alguma coisa. Olha o que a paciente oncológica falou, né? Então, isso me ensinou. E geralmente a gente não quer aprender, a gente quer que a vida seja leve. Claro que a gente quer viver uma vida boa, a gente está aqui para isso, inclusive. Mas a gente precisa entender que coisas ruins vão acontecer. Então, assim, fale pra gente um pouquinho sobre essa dificuldade de lidar com o sofrimento. Por que é tão difícil lidar com o sofrimento? Perfeito, viu, Mari, essa sua colocação. A gente, né, que é psicólogo clínico, a gente nota cada vez mais as pessoas chegando para tratamento psicológico, né, para terapia, para esse processo de melhoria das emoções, com essa dificuldade de lidar com o sofrimento. E aí as pessoas fazem as coisas mais mirabolantes possíveis para fugir da dor. E, na verdade, a gente não deve fugir da dor. Vamos lá. Ruptura amorosa, término de uma relação, seja ela namoro, seja ela casamento. Mas o término de uma relação que para você era significativa e que você não queria que tivesse acabado, como que você não vai sofrer? Não tem como. Mas aí a gente tem uma necessidade imensa de mostrar para o ex e para as outras pessoas que a gente está bem, que a gente está maravilhosa. Então, assim, joga uma maquiagem na cara, joga um sorriso, bota uma roupa toda arrochada, sai pra balada para dizer que tá bem. E aí, o que você faz? Você arranja outra pessoa para colocar no local e aí você camufla o problema. Claro. Você faz um tapa-buraco, uma operação tapa-buraco. Mas qualquer coisa de qualquer jeito não vai resolver o problema. Então, a carência vai ficar ali, a dor vai ficar ali. Gente, é normal. Você não queria que uma relação findasse e você está triste, não tem problema nisso, né? Da mesma forma, quando a gente perde alguém. Homem não chora, homem é forte o tempo todo. Quem disse? As emoções, elas são universais. A gente está aqui em Alagoinhas e quem está em Alagoinhas sente raiva da mesma forma que alguém que está na China. São universais as emoções. Então, nós precisamos entender que sentimentos negativos fazem parte da condição de seres humanos. A gente é feito de carne e osso, ok? Apesar de querer ser de ferro, né? Que queremos ser de ferro, mas nós não somos. Mortais. Perfeitos. Limitados. A gente quer ser perfeito, imortal, né? E o processo terapêutico passa muito por isso. Sim. Eu sinto isso, que é tornar as pessoas humanas. Isso, exato. Ontem eu falei com a paciente minha, ela sendo até riu. Tudo bem que você esteja sentindo dor, tudo bem que você não está bem, tudo bem que você não está feliz com o seu cabelo, mas e aí, vamos ficar nisso até quando? É uma pergunta que sempre cabe. Eu estou insatisfeito, mas até quando eu vou ficar assim? E aí já entra na nossa próxima enquete, que quer saber, eu quis saber das pessoas se elas acham que é possível desenvolver ou recuperar, porque caso você tenha e passou por alguma fase, né, recuperar a autoestima através da terapia. 5% diz que não é possível, e sim, 95%. Todo mundo de parabéns. Diga lá, o que é que você acha? Sem dúvida, gente, sem dúvida. Perguntar para o terapeuta o que é que ele acha, né, Aline? Tem nem o que dizer. Sim, com certeza, claro. Sem dúvida. Acho que a resposta é exatamente essa, né? Eu acredito na mudança do comportamento das pessoas. Por isso que eu escolhi ser psicóloga. Acredito que você é a mesma realidade, né, Mari? E a gente é movido por isso. Por gerar o lema
do programa é qualidade de vida, né? É, viver melhor. Viver melhor. É isso que nos move. Auxiliar outras pessoas a viver com mais qualidade. E a mudança de comportamento, sem dúvida, acontece. Você consegue, sim, desenvolver a sua autoestima através de um bom processo terapêutico. Agora é necessário querer. E essa é uma decisão que ninguém toma por você. Sim. Ninguém toma por você. A gente brinca, né? Tem uma brincadeirinha entre os psicólogos que é quantos psicólogos são necessários para trocar uma lâmpada? Nenhum, se a lâmpada não quiser ser trocada. Então não adianta, vai estar o mundo inteiro gritando para você ali. Só que ao contrário da lâmpada, a gente pensa, né? Sim, e exato. aí a gente tem o poder de escolher. Exatamente. Esse 5% aí que não acredita, né? No dia clicou que ele quiser, errado, esse 5% clicaram errado. Olha, teve umas pessoas que me disseram isso. Mária, Clicou eu cliquei errado. Mas eu acredito sim. Agora sim, a gente está falando sobre isso, né, até brincando, mas existem pessoas, e eu acho que a gente tem que discutir muito isso, até para desconstruir. Existem pessoas que acreditam que psicólogo, que processo terapêutico é coisa de louco ou de gente fraca. Ou desnecessário. Vai lá Ou pra é algo conversar. desnecessário. O meu psicólogo é Deus. Tá a tarde né? inteira conversando. Exatamente. Ah, não, pra quê? Essa menina com cara de bebê ainda. Não é, menina, vive. Exatamente. A gente sempre escuta essas coisas. Mas veja só. São profissionais que entendem das emoções e dos comportamentos humanos. E que estão plenamente capacitados para te ajudar nas demandas que você já tentou de tudo que você sabe que você não consegue resolver. Você sabe que tem situações ali que vão além de um simples é falta de fé. Não é nada disso. Não é nada disso. As emoções estão aí para qualquer pessoa e como Mari salientou, né? Hoje, nessa liquidez, e a gente vive de fato tempos em que tudo é muito solto, tudo muito frouxo, né? Os vínculos não são mais tão fortes assim e a gente acaba se sentindo desamparado. Isso tem consequências emocionais também. E a gente acaba achando tudo mais fácil, né? É fácil desvincular, é fácil... Sim, pega e não se apega, né? Tudo mais cheio fácil. de relações vazias e tal. Hoje o vínculo é difícil de acontecer, né? E aí a gente tem ganhos e a gente tem perdas. Claro. Exatamente, a gente tem ganhos e perdas nesse contexto, né? Hoje em dia a mulher ela adquire mais liberdade, mais autonomia, o que é algo muito importante, muito positivo, mas isso faz também com que modifique as relações, né? Porque essas mulheres não estão mais dispostas a aceitar perspectivas machistas, de limitação e tudo mais. Então a gente tem avançado muito exatamente por conta desses processos terapêuticos, né? Aline, deixa eu te dizer, a gente é psicólogo não medica, não passa medicamento. Acho que isso já é sabido por grande parte das pessoas. Nem florais, nem nada disso. Mas existe alguns paradigmas ainda, né? E por parte de alguns psicólogos também, da não aceitação da medicação. Então, os pacientes que precisam, que são aqueles casos mais severos, né? Talvez. Ou até mesmo aqueles que não estão tendo essa força aí interna para dar conta. Não quer dizer que você vá tomar medicamento a vida inteira. A gente precisa falar disso. Mas eu queria que você falasse, medicamento, eu sei a resposta, mas eu quero que você fale para o nosso público. Medicamento cura a baixa autoestima? Medicamento, ele pode aliviar os sintomas. Medicamento é para sintoma. Isso, exatamente. Vai aliviar os sintomas de algumas comorbidades psíquicas que você pode desenvolver diante de uma baixa autoestima, ok? Medicamento é uma coisa fundamental em determinados casos, tá? Da mesma forma que tem essa visão de que psicólogo é coisa de louco, coisa de frescura, não sei o quê, tem essa perspectiva, acho que até mais forte, para os medicamentos psiquiátricos. Eu vejo pessoas que estão em extremo sofrimento quando a gente sinaliza, né? Eu preciso te encaminhar psiquiatra. Não, eu não vou. E não tomam. Exatamente. E eu vou ficar dopado. E não cheguei nesse nível. Gente, calma. Eu sempre uso umas metáforazinhas assim, né? E eu falo para os pacientes o seguinte: é como se fosse um terreno. Um terreno que a gente vai plantar nele. E a gente está aqui capinando, né, tirando os matinhos, arrancando com a mão, arrancando com a enxada, mas aí tem uns troncos muito grandes que a gente não consegue tirar só. A gente vai levar muito tempo ali e vai perder energia demais
tentando arrancar aqueles troncos que estão ali. Então a gente precisa, sim, em algumas situações, chegar com um trator para ir arando um pouquinho mais, para fazer com que aqueles troncos maiores saiam e a gente continue limpando essa terra para fazer o plantio. Tem outra metáforazinha que eu uso também, que eu digo que é o seguinte, é tipo o espinafre do Popeye. Tá? É tipo o espinafre do Popeye. Ele vai te fortificar um pouquinho mais, para te ajudar na execução. Medicamento psiquiátrico não é pílula mágica, não é pílula da felicidade. Ele vai diminuir sintomas, porque tem alguns sintomas que são tão intensos, tão generalizados, que a pessoa precisa, assim, né? Claro. Só a terapia vai demorar muito de caminhar e acaba que corre um risco da pessoa até atentar contra a sua própria vida nesse processo, né? Sim. E aí é importante, sim, o medicamento para ela conseguir animar um pouquinho mais, diminuir um pouquinho mais aquele desespero da ansiedade e conseguir realizar as intervenções psicológicas. Tem pessoas que têm uma desordem química. Perfeito. Também. É uma alteração na neuroquímica do cérebro, não é falta de força de vontade. Não é falta de nada, de Deus, de nada. É uma desordem química que ela tem e isso precisa ser visto. A gente fala também da medicalização, que não é adequada. O uso indiscriminado também é um problema. Né? Então, assim, a gente ter esse cuidado também. Você que está nos assistindo, se é psicólogo, ter esse cuidado na hora de mandar para o psiquiatra, fazer uma avaliação caso você tenha sido o primeiro a receber. Você também ter esse cuidado de não se autodiagnosticar antes do tempo. Quem faz isso é o profissional de saúde mental. A gente falou muito isso com Brena na quarta-feira. Então, assim, eu gosto de falar desse tema, porque, assim, é para sintoma. Medicamento é para sintoma. E as pessoas querem fazer o contrário. Então, eu não estou bem, eu vou tomar um remédio, vou me sentir melhor, vou me sentir mais bonita. Não. E isso é fugir do sofrimento. Isso. Não é bem assim. Por isso que eu estou te perguntando, resolve a autoestima? Não resolve, porque é uma coisa que vem de dentro. Vai tratar alguns sintomas de questões emocionais. Isso. Ficar dependente, tem alguns quadros patológicos que realmente a pessoa tem que tomar medicamento pro resto da vida. Mas em outros casos, não. É uma coisa que dá, assim, um up que te dá e você consegue, depois tem que fazer o desmame de maneira correta, com acompanhamento do psiquiatra. Também muito legal a gente falar disso, ter a oportunidade de falar disso, né? E, assim, não são todos os medicamentos que geram dependência, não, tá? Porque é uma ideia, isso é um mito, é uma coisa muito forte que as pessoas falam. Mas alguns, e aí depende da dosagem e tudo mais. E aí na retirada vai ser através do desmame, como a Mari falou. E se você não está satisfeito com o medicamento que está tomando, procure outro psiquiatra, psicólogo. Se você sente que não está te ajudando, procure outro. Psicólogo é muita identificação. Exatamente. É você se sentir à vontade. Tem gente que vai gostar do trabalho de Aline, tem gente que vai gostar do meu, tem gente que... E tem lugar para todo mundo, como diz Kalila, né? Microfone. Tem lugar para todo mundo. E é isso. Mas me diga, tem outras coisas que a gente pode fazer além do medicamento. A gente falou de terapia. Sim. A gente falou de medicamento. Isso. E tem outras coisas. Quais são essas coisas? Pronto, ótimo. A gente tem alguns pilares de enfrentamento, né, Sim. desse adoecimento emocional. O processo terapêutico é indispensável, tá? Em muitos casos, o uso dos psicofármacos também vai ser indispensável, mas a gente tem outras frentes de ataque, que são, por exemplo, a atividade física, tá bom? Exercitar-se, exercícios aeróbicos, né? Dança, corrida, essas coisas. Crossfit, vôlei, futebol, essas coisas, essas modalidades geram várias... A gente não estava falando agora que é da química do cérebro, vai fazer com que a química do cérebro produza um monte de coisinha positiva que te melhora. Então, a atividade física é super recomendado pelos médicos, pelos psiquiatras e psicólogos. Cientificamente é comprovado que a atividade física potencializa os efeitos do medicamento. Exatamente isso. E além disso, a gente tem também a meditação, né? As técnicas de respiração, as técnicas de meditação, mindfulness. Isso tudo é importante para que você junte esses 4 pontinhos, os 3 ou os 4, enfim, e você consiga melhorar, né? Lembrando, Mari, que
as pessoas estão muito afoitas hoje em dia, né? Querem tudo muito rápido, tudo muito ligeiro, como a gente diz aqui na Bahia, que é tudo muito ligeiro. Eu não quero sofrer para ontem e tal. Mas a gente tem que entender que são 10, 20, 30, 40, 50 anos construindo um padrão emocional que você não vai estalar o dedo e mudar. Né? Também tem que ter o pé no chão, né? A gente tem que saber direitinho que a caminhada, a transformação ela acontece, mas isso precisa ser gradual e um dia de cada vez. Eu vejo muitas pessoas perfeccionistas que se não conseguirem alterar o comportamento delas agora, não estão conseguindo. Aí eu falo, calma, você estava no 0. Se você estiver no 1, você avançou. Aí você cria um outro problema, né? Que você vai pra terapia para resolver aquilo e aí por causa da terapia você cria outra coisa. Quem está acompanhando a gente também, Laine Silva, Andréa Carla, Alá Feitosa, são colegas também. Laine eu não sei, mas Andréa Carla e Alá Feitosa também. Alá sim, Alá estudou comigo. Oi, Alá, tudo bem? Colegas, psicólogas, bom tê-las aqui. Aline, nosso tempo está chegando ao final e eu quero que você diga para os nossos telespectadores o que é que você faz para viver melhor. Bastante coisa. Faço tudo isso aqui que a gente falou hoje, tá? O processo terapêutico que eu também faço, nós psicólogos necessitamos cuidar da nossa saúde emocional. E o principal, Mari, para eu gostar, para eu viver bem, são os relacionamentos que eu tenho. Eu adoro me relacionar, adoro conversar, adoro um bom bate-papo, adoro momentos como esse, né? Eu tenho, obviamente, as minhas atividades sozinhas também, né? A leitura, as saídas, o cinema, uma coisa que eu gosto de fazer. Mas o principal da minha vida, que alimenta a minha alma, é o relacionamento com as pessoas. Os meus amigos, que eu sou apaixonada, são maravilhosos. Isso me faz bem, né? E os Claro, relacionamentos com os gatos? Os meus gatinhos. Tem quantos gatos? Eu tenho 2, um macho e uma fêmea, coisa mais mesmo, linda. Viu, gente? Gato mesmo. 4 patinhas. Henry e Malu, meus filhinhos lindos. Pois é. Gente, a gente vai finalizando o Descomplica a Saúde de hoje. Adorei a nossa conversa. Tô adorando isso aqui, viu? Tô amando isso aqui. Quero te agradecer por ter ficado aqui comigo. Que você compartilhe também esse vídeo depois com outras pessoas que você acha que precisa assistir. Aline, muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço. Pode me chamar que eu venho com certeza. Eu sei que você vem. Então é isso, gente. Boa noite. Tchau. Ótimo final de semana. Adorei. A gente é assim, trabalha pra chegar o fim de semana, ver um joguinho, zoar o amigo, pegar uma estrada, curtir, fazer tudo que te faz bem, que te faz sentir livre, dono do seu nariz, do seu destino. A gente sabe que beber e dirigir é errado, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. RTI, uma emissora do Grupo Interligado de Comunicação. Canal 24.3 HD, através da Litorânea TV a cabo. RTI, a nossa imagem é você quem faz.